Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. A gente vai conversar um pouquinho sobre canto e espero que você se sinta à vontade com a gente. Eu sou a Bárbara, sou professora de canto aqui na Ressoar, coordenadora pedagógica. Sou formada em canto pela Universidade de Brasília e com a gente tem a honra de ter a Cristiane Lira, Cris Lira. Seja bem-vinda, Cris, e muito obrigada por estar com a gente de novo. Obrigada pelo convite, Eu sou Cristiane Lira, sou fonoaudióloga, tenho especialização em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e tenho uma formação integrada em voz artística pelo Centro de Estudos da Voz de São Paulo. Gente, isso é uma preciosidade, porque tem muitos fonoaudiólogos que não compreendem a voz cantada. Eu lembro que um dia estava no final da graduação, assim, eu estava com a voz acabada, você vai lembrar, eu fui fazer uma consulta e a pessoa ficou, desfazendo da minha voz, sabe? Ah, cantar realmente cansa muito, né? Nossa, o fato de eu estar utilizando a voz mesmo, demais, assim, profissionalmente, a pessoa não levou isso tanto em consideração. Então, desde que você chegou na minha vida, Cris, tudo mudou. Porque é muito importante a gente ter um profissional da voz que entenda a voz cantada e as especificidades do cantor. E falando em canto, hoje o nosso assunto desse primeiro podcast são os 3 pilares da voz cantada, os 3 pilares do canto. E aí, a nossa ideia com esses bate-papos que a gente vai ter regularmente é que a gente consiga passar sempre sobre o tema uma visão do profissional da fonoaudiologia e do professor de canto, porque muitas vezes a gente fala a mesma coisa, mas com nomenclaturas diferentes. Então, criar essas pontes é muito importante, né, Cris? Extremamente. Eu acho legal quando você fala disso, porque às vezes a gente está conversando sobre a mesma coisa, com uma nomenclatura diferente, e às vezes começa a dar até discussão. E eu acho que se a gente começa a conversar a partir do ponto da fisiologia vocal, o que está acontecendo? Eu estou nomeando esse mecanismo, essa sonoridade disso aqui, X. E às vezes eu estou falando a mesma coisa nomeando de Y. E isso dá uma confusão aí, às vezes, nessa ponte. E é legal quando a gente começa a conversar sobre o ponto de vista da fisiologia. Não esquecendo da nomenclatura, mas assim, o que você está falando quando você fala disso? Como os pilares do canto, por exemplo. Exatamente. Né? E é legal também, eu acho que esse nosso encontro é representativo no sentido de que todo cantor profissional que quer desenvolver a sua voz de verdade precisa de um acompanhamento dessas 2 áreas, né, Cris? É muito importante. É extremamente importante, na verdade, né? Ninguém é suficiente, assim, ninguém chega a um ponto que não precisa de professor de canto e nem não precisa de um fono para fazer meu acompanhamento regular ali. Às vezes as pessoas não entendem que voz é construção. E às vezes eles querem acordar cantores, né? Acordar excelentes cantores, né, que executam todos os estilos de canto, por exemplo. A gente tem cantores excelentes em um estilo que não faz tão bem outro estilo. Isso não quer dizer que ele não é um excelente cantor. Ele treinou mais para aquilo. Dominou uma prática, né? Exatamente. Muito bem. Mas vamos então falar do nosso tema de hoje, que é super importante. Porque se a gente quer construir uma boa voz, não dá para construir uma boa voz sem uma boa estrutura sobre essa voz. Então, tem coisas que todo mundo que quer cantar precisa ter consciência sobre elas e precisa entender, compreender e desenvolvê-las intencionalmente, né? Então, conta pra gente um pouquinho sobre o que seriam os 3 pilares da voz cantada de acordo com a fonoaudiologia. Então, para falar dos 3 pilares, a gente precisa falar como que a voz acontece, porque às vezes as pessoas não entendem como que a voz acontece. Então, a voz é um resultado de fluxo de ar com uma força mioelástica da prega vocal, que vibra, produz uma frequência, e essa frequência é amplificada no trato vocal, ou seja, no espaço que a gente tem ali nas nossas estruturas depois que passa pela prega vocal. Então, quando eu falo de pilar de canto, eu estou falando de fisiologia de voz. Então, eu estou falando do quê? Respiração, fonte glótica, que é a fonte do som na prega vocal, e ressonância, essa voz que é amplificada e projetada. Então, os 3 pilares do canto é exatamente a fisiologia da voz. Respiração, fluxo de ar, fonte glótica, vibração de prega vocal, e filtro, que a gente chama que é o espaço do trato vocal onde a nossa voz vai ressoar. Então, quando a gente está falando de voz cantada, a gente está falando dessas 3 coisas: fluxo, fonte e filtro.
Muito bom. Ai, eu fico tão feliz quando eu ouço isso, eu sei que eu não tô maluca. Porque tem muita gente... Eu tava pesquisando um pouquinho sobre o que a galera do canto tem falado, assim, considerando os 3 pilares, e eu sempre falo com os meus alunos isso, sobre exatamente respiração, afinação, eu chamo, né, essa parte glótica aí, pra gente, musicalmente, não é tão importante só eu emitir um som. Eu preciso emitir um som numa determinada frequência e estabilizar essa frequência na minha emissão, porque tem muita gente que consegue fazer a frequência, mas pega por baixo, ou senão acaba subindo um pouquinho depois, e isso causa desafinação. E no canto, a desafinação não é bem-vindo, né, digamos assim. A gente pode até trabalhar com desafinação em algumas propostas bem doidas, assim, mas, no geral, a gente quer ser afinado. A gente espera que o nosso aluno seja afinado, que o cantor seja afinado. E a ressonância, a gente vai ter que ter um podcast para falar só sobre isso, porque acho que é muito legal essa questão desse nome trato vocal, porque a voz, ela não nasce sem respiração. Então, o primeiro ponto que todo cantor precisa trabalhar é a respiração. Se a gente não tem consciência da respiração, não tem nem como nascer, assim. Eu tava até brincando com uma aluninha criança esses dias que o ar é como se fosse sua energia, tipo, ligou na tomada. Eu preciso estar ligada na tomada. Se é o meu instrumento, exatamente. Se eu não ligar meu teclado na tomada, ele simplesmente não vai funcionar. Então, se eu não tenho esse ar bem trabalhado, se eu não penso na respiração, posso até ter uma voz que eu acho bonita, mas não vai funcionar, não vai evoluir. Exatamente. Às vezes as pessoas trabalham só a questão da afinação, por exemplo, no seu caso, que é a fonte glótica em vibração, e esquece do fluxo. E o fluxo de ar para o canto não é simplesmente o fluxo de ar que a gente faz, essa troca gasosa de inspiração e expiração na fala, que a gente faz isso inconscientemente, é reflexo. Mas no canto isso precisa ser trabalhado, porque se eu não controlo o meu fluxo de ar, eu não consigo também controlar essa sustentação que você diz da afinação ou da fonte glótica vibrando ali, se eu não tenho controle do fluxo. E eu só tenho controle do fluxo de ar se a minha musculatura respiratória estiver trabalhada. Então, não adianta eu não respirar direito, tendo um apoio. Às vezes as pessoas falam tanto em apoio, né? Outra coisa da nomenclatura, apoia, e às vezes o outro não tem noção do que é apoio. Que isso? O que é apoio? É você ter um suporte muscular ali que você consiga controlar o fluxo de ar. Porque se a gente não tem isso trabalhado, a gente não consegue. A gente vai soltar o ar assim, despreparadamente, assim, e não consegue manter o fluxo de ar. E aí o fluxo de ar em graves e agudos é diferente. Né? Sim, isso que eu ia falar. Exatamente, desculpe. Não, eu já tô pensando que eu fico te ouvindo e já quero falar. Mas você pode falar à vontade. E uma coisa muito legal que eu sempre, minha professora na faculdade sempre reforçava, e é uma coisa que a gente dificilmente pensa sobre isso, que naturalmente no corpo humano, dentro da respiração, a gente tem inspiração e expiração. A gente tem inspiração ativa e a expiração a gente não sente no nosso dia a dia. Estou expirando, né? A gente simplesmente deixa o ar sair. E no canto é ativo dos dois lados, não tem passividade. Você tem que ser ativo na sua inspiração, mas você não pode só inspirar e pensar na respiração de novo só quando o ar estiver acabando. Você tem que ser ativa na sua expiração, porque essa expiração, combinado com o trabalho glótico ali, vai gerar afinação. Então, se eu não tenho uma determinada pressão de ar, a minha prega vocal não vai vibrar em tal frequência. Porque é interessante a gente pensar que não tem, assim, até você me confirma nisso, vamos aproveitar e tirar a dúvida aqui, não tem um dominante, né, tipo assim, em relação à vibração da prega vocal. É uma interação entre a passagem de ar e o trabalho mioelástico ali da prega vocal. Os dois juntos, interligados, produzem tal frequência, não é isso? Exatamente. Se você não tem fluxo, você não vai ter vibração. Não tem um que domine, tipo assim, eu não pego minha prega vocal e faço ela vibrar sem que o ar esteja passando ali. A passagem de um e do outro faz com que essa vibração aconteça. Tanto que a vibração da prega vocal, a gente tem que pensar assim, é como se fosse interrupção mesmo, porque ela vibra em ciclos, então ela tá interrompendo, bonito, né? Exatamente, esse ar que está passando, e isso vai produzindo aquela frequência. E aí é tão importante falar também da ressonância, porque o que a gente produz na prega vocal é uma frequência como se fosse um som de um barbeador elétrico, por exemplo. Muito pequeno. É um bzz, bzz, é isso. Esse som vai ser amplificado no espaço de amplificação, de ressonância que a gente tem, e às vezes as pessoas se preocupam às vezes só com a respiração. Também. Então, existe uma sinergia, uma sincronia. Sem esses três pontos, não há como cantar
bem. Exatamente. Pra mim não existe como, tipo assim, eu determinar que a pessoa canta bem se ela não dominou esses 3 pilares. Lógico que, como a gente disse, ninguém chega a um ponto de suficiência que você está 100% dominado e não precisa trabalhar nunca mais. Só que se você não tem o mínimo de domínio sobre respiração, sobre afinação, vamos falar aqui com o meu novo vocabulário de cantor, sobre afinação e sobre ressonância, você pode às vezes ser muito afinado, conseguir manter as notas bem, mas ter uma ressonância nasal, uma coisa assim, super chata. Então, aí que vem o negócio do trato vocal, né? Que foi, eu até comecei a falar isso e esqueci. A gente precisa do fluxo de ar, precisa ser afinado, mas essa voz, como você disse, é uma coisa pequitinha e a gente tem que tratar isso de uma forma, não só pensando em ressonância para amplificar esse som, mas para dar uma cara para esse som, né? Exatamente. Então, falando um pouquinho lá da vibração da prega vocal, da frequência que a gente emite ali quando está fazendo interrupções do fluxo de ar e vibrando em uma frequência. Vamos pegar um pouquinho da física acústica. Essa frequência, ela tem harmônicos, que são múltiplos dessa frequência fundamental. E esses harmônicos, eles serão ressaltados. Deixa eu só explicar aqui rapidinho o que é um harmônico. Porque múltiplos da frequência fundamental, acho que foi muito bonito. É isso, não deixa de ser isso, mas vamos só explicar aqui o que é. Dentro de um som, bem básico, não vou entrar nesse quesito, mas dentro de um som, esse som se reparte em outros sons. Então, você imagina que o som é uma vibração, né? Tem uma corda, ela tá vibrando tipo assim, tchá, tchá. Conforme essa vibração vai ficando um pouco menor, essa vibração se divide e isso gera um novo som. E aí, depois vai se subdividindo e gera um novo som. Então, dentro de um som, a gente tem vertentes de outro som. Aquele som vai se multiplicando, múltiplos de uma mesma frequência. E gera outros sons. Então, por exemplo, dentro de um dó, em um momento a gente vai ouvir um sol. Então, essas outras coisinhas, assim, enriquecem a voz, né? Quanto mais harmônicos, mais bonita a voz. Mais rica é essa voz. Só que tem harmônicos que eles vão ser ressaltados ou abafados no espaço de ressoar que ele tem. E aí, quando você começa a descobrir esses espaços aonde jogar a voz para esses harmônicos ficarem mais ressaltados e não abafados, o que deveria ser ressaltado, o som fica mais belo. Então, se você quer um som mais encorpado ou um som mais metálico, isso tudo está diretamente relacionado ao espaço que a voz tem para ressoar. Eu costumo comparar o espaço de ressonância com instrumentos. Então, se a gente pegar um violino, uma viola e um cello. Adoro fazer essa comparação com esse de conta. Exatamente, porque o violino, o som dele é mais agudo e a caixa de ressonância dele é menor. A viola é um pouquinho maior e o som mais médio. E o cello tem uma caixa de ressonância bem grande e ressoa um som muito mais grave. Então, a gente tem que fazer esse paralelo com os nossos espaços para ressoar a voz. Se você canta, por exemplo, no agudo, a gente precisa de um espaço menor para ressoar a frequência mais aguda. Mas se você ainda fecha mais esse espaço, você perde os harmônicos médio graves. Então, a posição da língua, a posição do palato, que é ali onde tem a úvula, que é a campainha, né? No palato mole, que a gente fala. Esse espaço, ele precisa estar sempre preparado para ressoar a voz. Às vezes fica tudo muito ali, sem força, sem preparação, sem espaço, e essa voz fica uma voz pobre. É uma voz afinada, tem um fluxo bom, mas não é uma voz que projeta, que ressalta os harmônicos que deveriam ser ressaltados. É verdade. Essa questão de harmônica é super legal. Até um exercício legal é a gente pegar alguns cantores diferentes interpretando uma mesma música, por exemplo. A gente vai ver que, às vezes, uma mesma nota cantada por duas pessoas diferentes, tipo, uma mesma nota cantada pela Adele e pela Beyoncé, vão soar diferente. Às vezes vai até parecer que a nota é mais aguda ou mais grave em uma ou em outra, mas não é. A mesma nota, na mesma altura, mesma frequência, o trato que foi dado para essa nota faz com que alguns harmônicos mais agudos sejam ressaltados ou alguns harmônicos mais graves sejam ressaltados. Porque a sua voz é o resultado não só da prega vocal, mas do espaço que você tem. Trato, né? Então, se você tem um espaço grandão, a voz vai ressoar mais médio grave. Se eu tenho um espaço pequenininho, vai ressoar mais médio agudo. É verdade. E aí, a gente pegar duas cantoras assim, por exemplo, né? Que tem mais médio grave na voz e outro que tem um pouquinho mais agudo metálico na voz, por exemplo. Isso pode ser modificado? Pode ser modificado. Mas o seu som é o seu som. Então, por exemplo, a Beyoncé jamais vai ressoar como a Adele, por exemplo. É verdade. Por quê? Porque ela tem anatomicamente estruturas diferentes. E por isso que eu falo que o cantor tem que descobrir a sua voz.
Sim. Não adianta assim, claro que a gente tem modelos, né? A gente já falou sobre isso. Em todas as áreas da arte, a gente precisa de referências. Não há como você ser um artista sem ter buscado nenhuma referência antes. Mas acho que na questão da voz, o seu corpo é um só. Sim, lógico, todos os instrumentos, se a gente for ser muito preciosista, assim, cada violão tem um veio de madeira que vai ressoar e vai destacar uns harmônicos diferentes e tal. Mas na voz é muito óbvio que nós somos pessoas diferentes, né? O nosso nariz é diferente, nossa língua é diferente, nossas bochechas são diferentes, nossos ossos têm densidades diferentes. Então, tudo isso vai fazer parte do trato vocal. E do trato vocal para ressoar o som, e também falando de prega vocal, de tamanho, exatamente, de massa. Isso tudo vai fazer com que sua voz seja mais grave ou mais aguda. Isso. Até falando da respiração também, a gente tem a mesma questão, né? Exatamente. Diferente. Então, nossa, a gente já entrou bastante para essa área da ressonância, que é muito importante, porque eu acho que uma das grandes questões que as pessoas falam é: será que eu posso cantar bem? Ou será que eu posso ter uma voz bonita? E eu acho que se a gente parte trabalhando por esses 3 pilares, é muito possível que a gente consiga um resultado positivo nisso, né? Sempre. O treinamento sempre vai ter resultado positivo. Depende do empenho da pessoa, né? Da disposição. Porque esse processo é muito chato, o processo de você moldar a sua própria voz. Acho que pela voz ser uma coisa que a gente tem inerente à nossa vida, tipo assim, a gente nasce e, a menos que a gente tenha uma questão física séria, a gente vai falar, a gente vai aprender a cantar e tudo, parece que é muito natural, né? E às vezes as pessoas pensam: naturalmente eu não sou boa de cantar. Mas se você trabalhar esses 3 pontos, você vai cantar bem. E aí, a partir daí, a gente trabalha outras coisas, que a gente vai falar sobre elas também, alguns ajustes diferentes, alguns adereços que a gente pode fazer com a voz, estilos. Só que acho que os 3 pontos são esses, né, Cris? Principalmente? Principalmente esses 3, para o resultado de uma voz agradável, bela. E funcional também, né? Funcional, isso. Você já viu aquela pessoa cantando lindamente, assim, aí quando ela chega no agudo, ela vai dar aquela desafinada, não porque ela é desafinada, mas porque ela não controlou o fluxo de ar? Exatamente. Acontece, né? Não controlou o fluxo, ali tá... Numa performance, a gente tem também emocional muito envolvido, né? Mas ninguém é 100% afinado, né? Isso é real. E isso é bonito na voz também, né? Na verdade, a voz humana não é perfeição, né? A gente tem umas variações aí na frequência, senão seria uma voz robótica, né? Perfeição. A voz humana, ela é imperfeita. Mas uma coisa que a gente usa na fonoaudiologia, por exemplo, é a voz adaptada ao seu corpo, né? Se ela te responde bem. Mas isso na sua fala, no seu trabalho, sua voz está adaptada àquilo que você precisa de usá-la. Mesma coisa no canto, né? O canto é uma voz que vai se adaptar. E é com treinamento que a gente vai se adaptar. Não adianta achar que todos esses cantores que você admira e acha que cantam muito bem nasceram prontos. E ninguém, aquilo que você falou bem no comecinho, Babi, ninguém é tão bom na vida que não possa melhorar. Todos podem melhorar. E aqueles que ainda estão começando a caminhar nesse processo de treinamento, não desista. É verdade. Porque é o treino que leva à perfeição. Aquela que já faz uma propaganda, né? Exatamente, gente. Não desista. Aqui você vai ter ajuda para essa caminhada. E, assim, diante dessas 3 coisas, é importante a gente ressaltar também o quanto que é legal e indispensável, na verdade, você ter um treino regular, né? Porque só também pensar na respiração quando for cantar não vai fazer essa musculatura aprender, na verdade. Essa questão da memória muscular é algo muito interessante, porque ao mesmo tempo que é difícil de você treinar essa musculatura para que ela alcance um funcionamento dentro do que você quer, né, que seja satisfatório, depois que você faz isso, você gera uma memória muito mais fácil de se acessar. Então, às vezes, a gente falando sobre isso, a pessoa vai falar: mas tem muitas coisas pra pensar quando eu for cantar. Tem que pensar no ar, tem que pensar na afinação, tem que pensar em como que eu tô fazendo esse trato vocal. Mas se você faz um treino regular e intencional, com profissionais te ajudando, com consciência, você vai gerar uma memória muscular e na hora da interpretação você pode ficar um pouco mais tranquilo, sabendo que a sua musculatura não vai te deixar na mão, porque o nosso corpo é perfeito e ele funciona. A ideia é essa, você ser intencional e pensar em tudo isso no treinamento. No momento da performance você tem que estar ali pronta, né? Sim. Mas o treinamento exige esforço e diário, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de prega vocal, a gente está falando de músculo, então o músculo pode ser condicionado.
todo o canto, você, além do condicionamento muscular, respiratório, de saber aonde jogar a voz, gerar essa memória muscular e no momento que você precisa, tá ali pronto. Mas ele só vai estar pronto quando você treinar. Então, respiração precisa ser trabalhada, fonte glótica, que é a vibração em tais frequências. E quando a gente fala da fonte glótica, do som, quando você chama de afinação, tem várias coisas envolvidas, que é o modo de fonação, ou seja, como essas pregas vocais estão aproximadas para gerar aquele som, que a gente tem de um modo de fonação mas não tão apertadinho, mais aberto, de uma voz mais sussurrada, até uma voz tensa. E a gente não quer uma voz tensa para o canto, a gente quer no máximo um ajuste fino ali, firme, de prega vocal, né? E além do modo de fonação, como as pregas vocais estão se encontrando e como está fazendo essa pressão subglótica para esse ar passar, tem também a questão dos registros envolvidos aí. Então, essa é a importância do treinamento, você saber onde a sua voz está ressoando, como que ela está ressoando neste espaço, e aí treinar conscientemente do seu corpo, ter consciência do seu corpo. E isso não é fácil. Do seu corpo, né? Não é tentar imitar também. Não é tentar imitar o outro. Descobrir como que funciona o seu. Até porque se você aprende imitando o outro, quando você precisa corrigir alguma coisa, é mais difícil. Mais difícil, verdade. E uma coisa que eu sempre gosto de reforçar é que quando você se propõe a ser um cantor, você automaticamente entra numa jornada de autoconsciência, de autoconhecimento. Não dá pra ser cantor sem você parar pra se encarar, né? E eu acho que se a gente fosse colocar aí um quarto pilar mais emocional, mais psicológico, a gente teria que colocar essa coragem de olhar pra si mesmo. Porque é muito difícil, às vezes, a gente querer fazer uma coisa, a gente entender essa coisa e o nosso corpo simplesmente não tá funcionando daquela forma. Muita gente desiste nessa parte, né? De conseguir parar para encarar o próprio ser, o próprio corpo, como funciona. E a própria voz também, exatamente, né, Babi? As pessoas não gostam da sua voz. E essa é uma questão que precisa ser trabalhada. A gente tem que trabalhar o nosso ouvido e acostumar a nossa voz. Porque a gente, quando escuta a nossa voz, a gente escuta uma voz bem mais rica, de médio grave, porque a gente não se escuta só pela voz que está saindo e entrando pelo ouvido, mas a gente escuta por dentro, pela via óssea, assim, as vibrações do nosso som estão acontecendo aqui. Quando a gente ouve a nossa voz gravada, a gente perde qualidade. E aí, quando ninguém gosta de se ouvir... É normal isso, né? É uma coisa normal. Normal, super normal. Ninguém gosta de se ouvir. Então, quando a gente fala dessa questão da consciência corporal e da sua voz também. Então, você precisa se ouvir gravado. Não só se ouvir por dentro. Claro que se ouvir por dentro é muito importante, né? Ter as posições que você joga, que você conscientemente saber disso. Mas você precisa se ouvir gravado. Só assim você vai se habituar e gostar da sua voz. Quando a pessoa chega ao ponto de gostar da sua voz, ela tá no caminho certo já. É verdade. Nossa, a gente pincelou vários assuntos aí que a gente vai falar mais aprofundado sobre ele, né? Vamos abordar de uma forma mais aprofundada em próximos podcasts, mas acho que deu para entender um pouquinho do que seria, então, essa base que a gente tem que construir de uma forma sólida para que os seus melismas fiquem bonitos, porque todo mundo adora um melisma, um negócio assim, um vibrato, já quer chegar na aula, já quer, tipo, não cantei nada, mas eu quero fazer um melisma. Não dá pra você fazer isso se você não tiver trabalhado esses 3 pontos, que são, então, o fluxo de ar, né, que é a nossa respiração, e como a gente trabalha ela, como a gente faz com que esse ar se movimente dentro da gente, não basta só respirar, mas tem que dominar essa movimentação de ar, né? E a afinação, que eu chamo de afinação, mas que é esse ajuste glótico, né? Isso. E o nosso trato vocal, que é tudo que acontece com a nossa vibração, com a voz, desde que ela é formada, desde que a fagulha ali acende, né? Até que as pessoas ouçam. Então, como que a gente vai fazer essa voz ressoar? O que a gente vai montar sobre ela, né? Como que a gente vai moldar essa voz. É isso, né, Cris? Muito bom, gente. A gente espera que vocês tenham gostado desse nosso primeiro papo. Sugiram assuntos que vocês queiram saber. A gente vai falar sobre mais coisas. A gente já tem um planejamentinho aí. Vamos falar sobre registro. A diferença entre registro e ressonância é uma coisa muito importante. Porque voz de peito, falsete, voz de cabeça, isso é registro, né, Cris? Registro. Não é ressonância. E muita gente confunde um pouquinho isso. É legal a gente abordar. A gente tem certeza que se você acompanhar a gente aqui, isso vai instrumentalizar o seu estudo de canto. Olha que palavra bonita. Porque você vai passar a fazer coisas mais intencionalmente
E isso ajuda muito, né, Cris? Muito. O conhecimento de como seu corpo funciona ajuda a você executar o que você quer. É isso aí. Muito obrigada pelo convite. Nada, foi eu ótimo. amei. A gente se vê mês que vem. E a gente espera vocês aqui com a gente mês que vem também. Muito obrigada.